Hoje, o tema da live é: o que te limita é o que te fortalece. Fiquem nessa live porque vai ser sensacional o assunto de hoje. É um assunto que traz para nós autorresponsabilidade e ao mesmo tempo aceitação, que é algo muito desafiador, principalmente quando a gente vive situações difíceis, né? É muito fácil. Janaína, sua linda, Elaine, Cássia, Pri maravilhosa. Tô aqui preparando a live. Olha, Pri, quem veio participar da nossa live hoje? Conhece? Estivemos na Liberdade esse final de semana com Sophie Hellinger. Então, quem ficar nessa live vai receber essa energia, essa força de Sophie Hellinger, dessa informação, essa comunicação que veio através dela, e agora eu tô aqui compartilhando com cada um de vocês. Célia, tudo bem? Célia, fiquem nessa live, porque no final dessa live, toda live eu tenho feito uma meditação, um movimento, para você poder começar esse processo interno de transformação, de mudança, para que você possa encontrar a sua força para poder resolver aí as suas questões, porque afinal de contas, eu sempre digo que a única pessoa que pode mudar a minha vida sou eu mesma. Então esse poder de decisão tá na sua mão. Então fica nessa live que lá no final eu vou fazer um exercício, uma meditação, para você poder olhar aí pro que te desafia. Antes da gente começar, vocês que já estão aqui nessa live, vão pensando e trazendo situações aonde vocês foram desafiados, aonde vocês chegaram a algum limite que vocês disseram, provavelmente não ultrapasso daqui. Boa noite, Maria Lúcia. Andy Pedro. Não sei exatamente quem é. Elizabeth, tudo bem? Carlos, Vanessa. Boa noite a todos que já estão chegando. Mas já vão aí buscando dentro de vocês situações que vocês viveram de limite, situações que vocês viveram, que talvez vocês dissessem, isso é muito difícil para mim, talvez eu não passe por essa situação. E quando vocês passaram, vocês perceberam que algo mudou dentro de vocês, né? Vão aí acessando as suas questões e como foi essa experiência para vocês. Se vocês tiverem alguma pergunta em relação a isso, dentro da visão da constelação, eu tô aqui com todo o conhecimento que tenho disponível para responder o que posso, né? O que sei e o que não sei, com certeza posso buscar e poder compartilhar com vocês. Mas antes eu quero dizer uma coisa para vocês sobre essa live, tá? Jô, Valdirene, aí tem mais gente entrando aqui. Maria Aparecida, boa noite, queridos. O que me levou a fazer essa live com esse tema? A maioria de vocês sabe que eu quebrei meu braço em dezembro. Eu estava fazendo exatamente o que vocês viram eu fazendo a foto. Eu estava plantando bananeira e o meu braço virou e eu fraturei o cotovelo em dezembro, 2 semanas antes do Natal. E foi um grande desafio para mim. Foi muito difícil porque vocês sabem que eu sou dentista. O dia que eu quebrei o braço, eu tinha 2 pacientes agendados para cirurgia um dia depois. E aquilo foi muito desafiador para mim, tá? Boa noite para quem tá chegando agora. Cláudia, Ângela, Ana Paula. Fabiola fala para não falar os nomes, mas eu vou falar. Depois você edita para colocar no YouTube lá.
Lembrando que as lives vão ficar salvas no YouTube, no canal do YouTube. Depois eu peço para a Fabiola colocar o link para vocês. Toda vez que tiver uma live salva, vocês podem receber a notificação. Mas tem que curtir e clicar no sininho, eu acho que é isso, para vocês receberem a notificação. E o que aconteceu? Eu, a vida toda, virei estrelinha, plantei bananeira, sempre gostei. Faz parte de mim essa situação de virar a vida de ponta cabeça, né? E por que me veio fazer uma live sobre isso? Tive a fratura do cotovelo, fiquei engessado uma semana, fui ao médico, tirei o gesso e ele disse o seguinte para mim: nunca mais o seu braço vai ser como era antes. Daí, porque eu trouxe o tema dessa live? Porque, primeiro, a informação, a comunicação dessa informação, ela é muito importante. Shelly, boa noite. Tati, essa informação, essa comunicação dessa informação, ela é extremamente importante para a reabilitação do meu corpo. Então, quando o médico vem, o que acontece? Os médicos são super importantes, eu não estou dizendo que não, muito pelo contrário, são essenciais para nos ajudar nos nossos processos de cura, de dor, de desafios, né? E aí ele disse para mim: nunca mais o seu braço vai ser o mesmo. Então, internamente eu disse: não, o meu não, o meu vai voltar. Quando eu fiz isso, eu bloqueei a comunicação da informação negativa, porque o médico é uma pessoa que eu confio. Afinal de contas, eu tinha uma lesão no meu corpo e eu fui procurar uma pessoa que eu confio. Olivia, boa noite. Luara, Célia já falou oi aqui. Para vocês que estão chegando agora, vão buscando situações na vida que desafiaram vocês e que depois que vocês passaram por essa situação, vocês perceberam o quão forte vocês ficaram depois, ou o que mudou para vocês depois dessa situação. Lembrando que vocês podem curtir essa live, compartilhar, marcar amigos que você acredita que precisa assistir algo dessa forma, tá? Catiú, Sivete, Sueli, a Gi, sejam todos bem-vindos. Então, o que aconteceu? Quando o médico falou aquilo internamente, quem é o médico? O médico é uma pessoa que eu procurei, que eu tenho confiança e eu acredito no que ele vai me dizer. Mas quando ele manda um comando, isso é um comando, uma informação. Gostei dessa, Célia? Essa palavra nunca mais não existe. Tudo é possível se você quer. Exatamente, Célia. Clarissa, seja bem-vinda a essa live. E aí o que acontece? Naquele momento eu disse: eu não. Algumas pessoas sim, mas eu não. O que eu preciso fazer? Então meu braço não funcionava, estava muito inchado. As pessoas que me conhecem e me viram perceberam os desafios que eu vivi em relação a esse braço. Uma das coisas que eu vivi foi o medo de fazer de novo esse movimento. Eu tive medo, né, de voltar a fazer esse movimento. Por que eu tô contando tudo isso? Porque eu preciso contar para vocês o que me levou a trazer esse tema para a live de vocês. Então eu disse pro médico: o que eu preciso fazer para recuperar o braço? Você tem que fazer esse movimento, esse. Então, com dor, eu fazia todos os movimentos. Mas coincidências que talvez você que está aí do outro lado acredite que ainda possa existir. Realmente hoje eu acredito que não existem tantas coincidências assim.
2 semanas antes de eu quebrar o meu braço, o meu pai, que é total cético em tudo que é assunto de energia, cura e tudo mais, ele me deu um livro há uns anos atrás do Deepak Chopra que se chama A Cura Quântica. Um livro de um sebo, sei lá onde que ele arrumou esse livro. E 2 semanas antes de eu quebrar o braço, do nada eu comecei a ler esse livro. E quebrei o braço. E aí me adiantei na leitura, né? Porque daí não podia trabalhar, fiquei aqui deitada como uma planta. Aí como a televisão para mim chega uma hora que vai no limite, eu fui no livro. Ok, lendo o livro, o que o Deepak Chopra, resumindo, estava dizendo para mim naquele livro? Cada célula do seu corpo, naqueles filetinhos de DNA, eles carregam dentro de si toda a informação necessária para o corpo se curar. A questão é que nós desaprendemos a acionar esse comando e a acessar essa memória ancestral que tem toda a informação necessária para se autocurar. Sabe, fornos autolimpantes? O nosso corpo é autocurante, tudo bem? Não estou falando de milagres, mas de cura e regeneração, tudo bem? Claro que tudo dentro dos limites da possibilidade. Tudo que se distanciou demais, talvez não tenha mais como se religar. Mas isso é outro assunto. O que aconteceu? Aquilo para mim foi um grande desafio, um grande limite. Acionou minhas questões de medo, de ter que ficar em casa. Eu não conseguia cortar uma comida, eu não conseguia fazer nada sozinha. Todas as pessoas, meu cabelo, quem prendia era a Valda. Quem não conhece, Valda é minha secretária há muitos anos e amiga também. Era ela que prendia o meu cabelo. E aquilo para mim foi se tornando um grande desafio, porque eu estava diante da vida, onde eu sou uma pessoa extremamente ativa, limitada. De repente a vida me parou. E eu tava com aquele braço, que parece que é bobeira, porque é o braço esquerdo, mas quando você quebra, você descobre quão importante ele é. Eu conseguia tomar banho e lavar esse lado, mas como que eu ia lavar o lado de cá? Então existiam vários desafios. Enfim, eu estava lendo esse livro e ele estava falando que a gente tem dentro de cada célula essa inteligência, essa capacidade de informação, de cura. E eu falei, puxa vida, Patrícia, você tá aqui nessa situação limitada, você ajuda tantas pessoas, talvez esteja na hora de você fazer algo para você. Então eu me sentei aqui onde eu faço as lives, eu costumo dizer que aqui é a Pati Caverna. Me sentei aqui, fiz uma profunda meditação e conversei com o meu corpo. O que eu fiz? Mandei um novo comando, mandei a informação, eu comuniquei. Engraçado que esse final de semana, Sophie Hellinger falou basicamente sobre comunicar. O que você está comunicando para o universo, para o seu corpo, para as pessoas que convivem com você? O que você está comunicando? Então eu fiz uma comunicação com o meu corpo. Então eu disse para o meu corpo, eu preciso do braço. Então, recrute todas as células e regenere os meus ossos, meus músculos, meus nervos, meus vasos sanguíneos, meus tendões, né? Todos os tecidos para que o braço volte ao normal. Então, fiz esse movimento e o braço começou a desinchar. E eu falei, nossa, funcionou. Comecei a fazer por 21 dias, eu fiz esse movimento. E o braço, eu não vou conseguir esticar por causa da distância da câmera, mas eu consigo esticar os braços
por igual. E o médico falou, nunca mais você vai esticar o braço. E aí a semana passada semana retrasada, eu estava conversando com uma moça, sentei para tomar um café numa padaria. E ela faz o CrossFit junto comigo. E ela falou, nossa, você quebrou o braço, nunca mais, cuidado com nunca, você vai fazer esse movimento, né? E aí a palavra nunca, Célia, a palavra nunca mais e tudo mais não cabe. E aí eu disse a ela, eu já não posso prometer. É claro, mas eu fui lidando com o meu medo de virar de ponta cabeça de novo. Eu fui voltando a virar e semana passada eu plantei bananeira de novo e superei esse limite. Então, a gente só pode lidar com o que nos limita fazendo aquilo que a gente acredita que não é capaz. Quando a gente consegue realizar, você é mais forte. Você consegue perceber que você é uma pessoa mais forte do que antes, quando você não tinha passado por nada. Então, quando eu plantei essa bananeira, veio exatamente isso para mim. O que te limita é o que te fortalece. Não permitam que outras pessoas ponham o pé de barro delas nas suas crenças e no seu mapa. Se você acredita que é capaz, faz de sapinho surdo. Receba somente aquilo que te fortalece, para que você possa continuar seguindo. Com desafios, que seja com desafios mesmo. Então, o que te limita, te fortalece, desde que você não desista de superar esse limite. Então, qual é o seu limite? Coloca aqui nessa live para mim. Qual é o seu limite? O que você acredita que não pode ou não é capaz e não consegue fazer? Conta aqui para mim, que eu vou conversar com você sobre isso. A Pri colocou aqui, KKK, minha ida para São Paulo. Andar de metrô sozinha, ficar sozinha durante o Hellinger Days, por opção, e depois passear na Liberdade, somente com a minha companhia maravilhosa. Parabéns, Pri. Esse é o resultado da gente se sentir amada por nós mesmos, né? E aí, quando a gente supera esse limite, você fala, nossa, eu fiz uma coisa que talvez eu não acreditasse que era capaz. E de repente, surge um próximo limite. E assim a gente cresce e evolui e alcança lugares e situações que talvez você nunca acreditasse que chegaria até lá. Então, que legal, Pri. Fiquei muito contente, sabe que você mora no meu coração. Mas eu vou contar um segredo para você. Eu, antigamente, tinha muito medo de ir para São Paulo. E foi depois que eu comecei a fazer esse trabalho interno de superação, de autoconhecimento, de quebrar limites e bloqueios, eu fiz como você. Um dia, simplesmente, eu precisava resolver o problema do meu visto. Eu entrei no ônibus, eu entrei no metrô e eu falei, nossa, eu posso. E depois eu fui para Sorocaba, na casa de uma amiga, e depois eu fui para Alemanha. E depois, entende? Então, você dá um passo e logo o seu limite foi um pouco mais para frente. E aí você ultrapassa ele. E ele vai um pouco mais para frente. E quando você vê, você está fazendo coisas que você não acreditava que poderia fazer. E eu vou dizer para vocês como uma constelação pode auxiliar você a superar ou pelo menos reconhecer aonde estão os seus limites. Nós vamos fazer um movimento no final dessa live, mas você tem que ficar aqui até o final. Vamos fazer um movimento interno para acessar essas informações que nós estamos comunicando para nós e para outras pessoas, tá? E que muitas vezes
está nos colocando limites. Limites que talvez nem existam, que é a gente mesmo que está colocando, tá? Pri, muito feliz pela sua mensagem. Vamos lá. Lá era uma coisa que os meus olhos... os dos que convivem comigo achavam que conviver comigo era impossível acontecer. Nada é impossível. O impossível é um limite que nós mesmos estamos colocando na nossa vida. E às vezes, Pri, a gente tem tanto medo que uma pessoa vá embora da nossa vida, que a gente perca um emprego, que a gente tenha uma doença, ou que algo que a gente julga ruim possa limitar a nossa vida e acabar com a nossa vida. Quando aquilo acontece e eu consigo lidar com aquilo, eu percebo que eu saio dessa história muito mais fortalecida, muito maior, muito mais inteira. E eu fico muito orgulhosa de ver essa superação que você viveu aí, ok? Janaína, eu não consigo superar um rompimento amoroso. Vamos lá, Janaína. Primeiro fica aqui para nossa conversa no final, mas eu acho que eu respondi a sua pergunta antes de ler ela. Então, às vezes a gente acredita que não pode viver sem aquela outra pessoa. E aí eu vou dizer para vocês uma coisa, eu sei que é merchan, eu sei que eu faço propaganda mesmo, mas é porque eu acredito fortemente nesse curso Fluxo da Vida. Então eu recomendo para quem quer superar esses limites, fazer isso de forma vivencial e contínua durante de 1 a 2 anos na sua vida. Os resultados são loucos. Só quem vive pode dizer o que acontece, assim como a Pri estava falando aqui. Eu me lembro que quando a Pri teve um problema pessoal, financeiro, e quis desistir do curso, ela é da turma 2, eu me lembro que alguma coisa falou para mim assim: essa moça não pode sair do curso. Então eu não cheguei e falei para ela: olha, eu vou te dar o curso, eu vou fazer, não. Eu disse a ela: você quer fazer o curso? Ela falou: quero muito, mas nesse momento eu não posso. Eu falei para ela: então nós vamos fazer uma troca. Fizemos uma troca e ela pôde continuar no curso. E ela faz um trabalho incrível através, em prol do fluxo da vida, até hoje, né, Pri? Mas hoje, não me deixe mentir aqui, ela poderia facilmente pagar esse curso, ela mesma. Por quê? Porque ela fez um movimento contínuo. Então, Jana, eu sei que às vezes a gente coloca tudo nosso nas mãos de alguém, mas isso é muito perigoso. A primeira pessoa que tem que me amar sou eu mesma. Então, quando eu faço esse movimento, e é um movimento de desafio, porque o movimento de crescer, muitos dos meus alunos passam por momentos que eu digo para eles: não, hoje eu não vou te ajudar. Hoje você vai fazer isso sozinho. Não, hoje eu não vou responder sua pergunta. Você tem essa resposta. Hoje você vai embora com essa questão. Quando eu faço isso, eu quebro neles esse movimento onde eles acham que sou eu que vou fazer algo por eles. Quando eles saem frustrados do meu grupo, bravos comigo, com vontade de me matar, né? Mas eles olham para isso e falam: tá bom, o que eu tenho que aprender com isso? Aí mais um segredo para superar um limite. Eles voltam já com a resposta e já fortalecidos no nosso próximo encontro. Se for mentira o que eu tô falando, escreve aqui embaixo, tá? Mas eu digo para você, é possível superar. Mas o primeiro passo, você tem que querer. Você tem que querer deixar isso para trás. E aí, eu posso ensinar para você um exercício que pode te auxiliar
mas o primeiro passo é querer, tá bom? Fica na live que a gente vai fazer um movimento no final. Olha aqui, a Luara colocou fazer as coisas sozinha. Viu o depoimento da Pri? A gente foi num grupo de 20 pessoas no Hellinger Days em São Paulo, sexta, sábado e domingo. A Priscila de última hora resolveu ir e aí ela decidiu ficar sozinha, fora do grupo. E ela fez isso porque eu deixei ela sozinha no primeiro dia e ela percebeu o quanto era importante ela viver algumas situações novas na vida dela por ela mesma. Há um tempo atrás, talvez ela jamais ia acreditar que podia fazer o que ela fez. Então, fazer as coisas sozinha, primeiro, é um movimento de auto-amor. Eu me lembro que quando o Vitor tinha uns 7, 8 anos, eu fiz o meu primeiro curso em odontologia de especialização. E eu passava uma semana em Campinas. E o Vitor ficava com o pai dele e era um desafio para mim. Não ter com que me preocupar, não me sentir importante, né? As pessoas não me ligavam, eu não fazia falta. Era uma dinâmica super pesada que eu tinha comigo. Primeiro módulo foi um caos para mim. A partir do terceiro módulo, eu comecei a falar, caramba, como é legal a gente poder sair e ninguém ficar impedindo você de fazer o que você quer. A primeira vez que eu fui no Shopping Dom Pedro, entrei naquela livraria Cultura, sentei numa poltrona, abri um livro e ninguém reclamou. Eu falei, é isso que é liberdade. É um auto-amor. Eu estou ali por mim, fiz aquela escolha, paguei preço para estar ali, mas foi exatamente a sensação que eu tive que eu era a melhor companhia para mim. E depois fui sozinha para a Alemanha e passei a fazer muitas coisas sozinha e vivi experiências muito loucas, intensas. Então, se você tem medo de estar sozinha, fique sozinha. Se isso é um desafio, faça coisas sozinha. Se afaste do grupo. Sinta o que é bom e o que não é para você. Porque você ou eu, muitas vezes, fiz coisas para os outros que eu nem queria fazer. Eu deixava de fazer coisas para mim, para fazer coisas para os outros. E aí a gente perde essa conexão de auto-amor e daquilo que a gente ama, que traz brilho, alegria para o nosso dia a dia. Mas, falando um pouco de constelação, isso só é possível se eu estou profundamente conectada à vida, conectada à minha mãe e no meu lugar dentro da minha família. Somente depois que eu fiz esses movimentos é que eu pude estar nesse lugar. Antes, eu nem ia conseguir perceber isso. E é por isso que o fluxo da vida, ele é um divisor de águas na vida das pessoas. Assim como o curso da Hellinger foi na minha vida, tá? Ok, Gi colocou aqui. Permanecer na postura tem sido um desafio na minha vida. Sempre tenho que estar muito vigilante e não anda sendo fácil. Eu vou te ensinar uma coisa simples. Toda vez que você se pegar escorregando para a postura anterior, você faz um movimento muito simples. Você não reage. Você para onde você estiver e você faz algumas respirações bem profundas.
sorria para aquilo que está acontecendo e se afasta. Gi, quando você se afasta, você perde a vontade de reagir. E aí as coisas podem acontecer, as pessoas podem ser como são. É claro que nós, como seres humanos, tendemos a voltar àquele lugar de importância que a gente se colocava antes de aprender a estar no nosso lugar. Então, vigilância é importante. Jesus já falava, orai e vigiai. Então, sim, nós temos que vigiar aonde está a nossa força, aonde está a nossa conexão e o nosso lugar, o tempo todo. Pessoas que foram salvadores dentro da família, eu digo isso por mim também, que salvam, querem salvar o mundo, as pessoas e tudo mais, quando elas voltam para esse lugar de humildade, onde há um respeito pelo que as pessoas são, né? Sem querer mudar elas, acreditando que cada ser tem a sua própria capacidade, lembra da inteligência dentro de cada célula? Cada pessoa carrega dentro de si todas as possibilidades de encontrar as soluções para os próprios problemas. E às vezes a minha tentativa de salvar e ajudar impede essa pessoa de estar dentro da própria força. Cuidado quando vocês quiserem ajudar demais. Por que eu tô falando isso pra você, Gi? Porque foi um desafio para mim sair desse lugar. Respeitar essa força e manter a dignidade das pessoas. E vira e mexe, eu preciso me desafiar, me vigiar e voltar para o meu lugar. Essa técnica da respiração e de se afastar quando você está reagindo a uma situação ou a algo e se pega voltando ao comportamento anterior, é respirar e se afastar. É como se você olhasse de fora aquela situação, como se você fosse um observador de você mesmo. Isso é uma das formas de romper limites ou de identificar aonde estão os meus limites, ok? Curti a sua pergunta, me fez sentir força. Dirigir, tenho medo. Catiúcia, a dirigir, primeiro vamos deixar aqui como é possível superar o medo. Quem sabe? Como é possível superar o medo? Revivendo esse medo. É claro que o medo de dirigir, eu conheço pessoas que têm medo de falar inglês, às vezes até domina a língua, mas tem esse bloqueio, esse limite e não consegue, né? Existem alguns bloqueios inconscientes, Catiúcia, que podem estar associados a experiências que eu vivi, que ficaram marcadas lá na minha memória celular, no meu inconsciente, ou eu posso carregar em mim situações que aconteceram em outras gerações. Dentro dos exercícios que eu tenho passado para vocês nas lives, é possível acessar isso e ressignificar isso. Se for difícil demais, aí existem técnicas onde as pessoas te ajudam a acessar essa informação e ressignificar. Dentro da PNL, dentro da hipnose, na própria constelação familiar, a gente consegue trabalhar essas questões, principalmente quando isso veio de outra geração. Então você vai estar de frente com aquela situação e vai mudar o comando do registro que está lá na inteligência da sua célula, tá bom? Expor meu trabalho nas mídias sociais. Sensacional, Maria Lúcia. Maria Lúcia, terapeuta. Muito contente que você tenha trazido esse tema. Eu quero dizer para vocês que não é fácil para mim estar aqui. Patrícia, mas você fica tão à vontade. Esqueçam quantas vezes a Fabiola briga comigo, que eu tenho que fazer store, que eu tenho que fazer isso, que eu tenho que fazer aquilo.
Sabe o que eu queria? Lá no fundo, a minha crença limitante, Maria Lúcia, é assim. Eu queria só fazer o meu trabalho e que alguém divulgasse para mim. Não é um pensamento infantil? Quer dizer, eu quero que alguém faça o que só eu posso fazer. E sabe como eu fiz? Eu fui fazendo. No começo eu tinha dor de barriga, eu ia no banheiro, eu passava mal, eu levava 12 horas para gravar um vídeo de 3 minutos. Então acredite, hoje eu tô aqui, ó, fazendo essa live com vocês toda terça-feira, mas não foi tão simples assim. Eu tinha dor de barriga, eu tinha dor de cabeça, eu queria chorar, eu queria desistir, eu queria desligar o celular, eu não sabia o que falar. A hora que ligava aquela câmera, acabava todos os assuntos, dava um branco. E aí eu fui treinando. Eu ligava a câmera e eu ficava falando. Falei, eu errei, eu vou fazer de novo, eu vou fazer de novo. Até o dia que isso foi se tornando algo um pouco mais fácil. Ainda não é 100% fácil para mim, mas a gente só pode fazer se a gente fizer. Parece bobo, mas é real. Então, se você tem a dificuldade de expor o seu trabalho, faça. Sabe o que ficou muito confortável para mim? O dia que eu percebi, porque o que acontece? Principalmente, eu tô vendo que você é terapeuta, quando a gente quer ajudar as pessoas, como a gente pode ajudar elas se a gente não leva o nosso trabalho ao maior número de pessoas possível? Foi a primeira pessoa que me convenceu a divulgar nas redes sociais, foi uma pessoa que falou isso. Não é uma autopromoção. Você está permitindo que as pessoas possam encontrar você. E talvez você tenha para aquela pessoa que, se você não divulgasse o seu trabalho de forma adequada, ela ia se perder de você. Talvez ela tivesse uma dificuldade enorme de chegar até você. Então, se você acredita que o que você tem é grande, a partir de hoje, divulgue o seu trabalho. Se ainda você tem dificuldade, talvez você tenha questões lá de pai e mãe, onde quando a gente era criança tinha medo de ser criticado, medo de não cumprir com as expectativas deles. Todos esses medos a gente pode acessar através da constelação e ressignificar isso e trazer potência para a divulgação do seu trabalho. Se vocês quiserem entrar nesse movimento, dá tempo ainda. Chama a Priscila aí que tá na live, chama no WhatsApp. No meu Instagram tem um link no começo, que se você clicar lá, você vai parar no meu WhatsApp e vai conversar com a Priscila. Olha, o tanto que você ganha para sua vida, o valor que eu cobro ainda é um valor acessível. Mas eu já estou pensando em crescer esse valor, porque o que as pessoas vêm receber é muito grande, é muito maior do que na verdade elas estão pagando. Então é importante que haja essa troca equilibrada. Então aproveitem que eu ainda estou generosa no valor que eu estou compartilhando esse curso com vocês, que pode transformar a forma como você se relaciona com seus limites, ampliar esses limites, liberar você para fazer coisas que talvez você acredite que não possa. Cada limite que você rompe, você é mais forte. Acredite nisso. Às vezes, Janaína, foi um favor que aquela pessoa fez saindo da sua vida. Mas talvez você ainda esteja olhando para trás e não para frente. Se despeça dessa pessoa profundamente e olhe para frente. Dê um passo em direção a você e você vai ver a sua vida se transformar. Mas você tem que querer. Não adianta eu te falar isso, ninguém mais, tá? Ó, a Fabrícia colocou aqui. Deixa eu ver a hora. Tá tranquila a hora? Ai, deixa eu voltar aqui, tenho medo de sair dessa live, minha cara.
Então, eu sou muito insegura com tudo. Fabrícia, existem alguns sentimentos que Bert Hellinger percebeu que a gente traz que não são nossos. A gente traz sentimentos de pessoas da nossa família que talvez a gente nem tenha conhecido essas pessoas, mas vivências, principalmente acontecimentos de sobrevivência, que as estratégias criadas na família foram para a sobrevivência, mesmo que elas limitem a minha vida hoje, por amor, eu sou fiel a essas pessoas. Então, alguns sentimentos, Fabrícia, de medo, de insegurança, a gente pode estar trazendo ou da nossa infância, ou a gente pode estar adotando esse sentimento que é de outra pessoa. Primeiro, você precisa aprender a respirar, meditar, para poder conhecer o seu corpo e saber o que é e o que não é seu. E aí você se libera de viver um sentimento que não é seu. Aquele movimento que eu vou fazer daqui a pouco com vocês vai trazer tudo isso à tona, tá? Que legal, Maria Aparecida colocou. Acho muito legal andar de asa delta. Que legal. Mas tenho fobia de altura. E olha que interessante o que você traz até aqui na sua fala. Mesmo que você carregue dentro de si um medo de altura, ainda assim você acha legal andar de asa deltas. Normalmente, pessoas que têm pânico, elas não podem nem ver, mas você já tem essa vontade. Vamos lá. Acho que se tentar fazer, talvez o erro está no tentar. Acho que morro do coração. Adorei a risada no final. E se não morrer do coração? E se você for e aquilo for realmente muito legal e você sobreviver a isso? Faça com o instrutor. Eu me lembro uma vez, eu tenho um sobrinho que ama esses esportes radicais, montanha-russa, paraquedas, asa delta. E aí nós estávamos em Caraguá, ele era criança, mas ele já queria andar de asa delta, era paixão para ele. E a minha irmã, que nunca colocou medo nele, permitiu que ele fosse. E ela falou: Patrícia, quando eu vi ele correndo em direção a um penhasco, o meu coração de mãe, a minha vontade era segurar a asa delta dele. Porque existem instintos de sobrevivência que estão marcados no nosso DNA. Então pode ser que este medo também não seja seu. Porque se existisse um medo real, você não acharia legal andar de paraquedas. Então, daqui a pouco eu vou fazer um movimento para esse lugar onde você limita a sua vida e o que você acredita que você poderia e gostaria de fazer. E aí eu vou te contar um segredo. Depois que você pular de asa delta, me conta se não vem lá no fundo do seu coração, nas suas entranhas, aquela sensação: se eu pulei de asa delta, agora eu posso fazer tudo o que eu quiser. Entende isso? Essa é a sensação de quando algo te limita e você passa por aquilo, aquilo te fortalece. Cria dentro de você um impulso de capacidade, um impulso de agora eu posso fazer tudo que eu quiser. Você me conta depois, ou por WhatsApp, ou aqui no Instagram mesmo, combinado? Cássia Prudente colocou aqui: transformador o fluxo da vida. Eu estou extasiada com tantas bênçãos. Cássia, você está só no começo. Eu deveria fotografar o pessoal da turma 1. O pessoal da turma 1 ficou comigo 2 anos. A mudança chega a ser física.
As pessoas mudam na fisionomia, na postura de se sentar, fisicamente, cabelo, forma de se vestir. O brilho no olhar é transformador para quem entra no movimento, para quem vem e diz: eu não preciso disso, eu já sei tudo. Ele não vive e não passa pelos limites. Que legal, fiquei contente pelo seu depoimento e ainda mais que vem de uma pessoa que é consteladora, que já viveu a constelação em muitos outros momentos da vida. Fico muito honrada por receber esse feedback, tá? Vamos lá. Luara colocou aqui, tá um pouco num delay aqui, né? Vou fazer isso, ficar comigo mesma. Isso aí, sabe o que é legal? Vai ao cinema. Pega um filme que só você gosta e paga o ingresso, vai, come pipoca, sai, anda no shopping, entra na loja, experimenta a roupa que você quiser. Você vai ver quão libertador é, tá? Olha lá, o curso da vida, o curso Fluxo da Vida tem sido transformador, sim. Na sua vida, né, Pri? E na de muitas pessoas também. Ok. Ana Paula Beraldo. Quando o medo chega, eu vou com medo mesmo. Eu tenho uma fala assim, viu, Ana? Eu tinha uma amiga que ela falava assim: a gente chega na beira do abismo, levanta a cabeça e se tá com medo, vai com medo mesmo. E ali a gente dá um passo e de repente se forma um chão debaixo do meu pé. Então, essa sensação de eu nem sei se isso vai dar certo ou não, mas se eu tô com medo, vai com medo mesmo. É a melhor coisa que existe. É isso aí, obrigada pela contribuição, Ana. A Tati colocou aqui, medo do novo. Aí eu vou dizer uma coisa importante para você, Tati. Te esperei no fluxo e ainda espero você. O medo do novo está muito relacionado à nossa relação com o masculino, com o nosso pai. Algo ali pode estar em desequilíbrio, porque o novo exige de nós coragem, romper limites, quebrar regras, né? Claro que as regras são feitas para serem seguidas, mas algumas precisam ser quebradas para que o novo venha. Por que o novo dá medo? Porque eu preciso confiar. Então eu preciso ter essa confiança nessa força do masculino e que eu vou me sentir amparada quando esse novo chegar, mesmo que algo dê errado. Então, Tati, eu chamo você para olhar para esse lado masculino do seu sistema familiar, tá? A Ivete colocou aqui, dirijo 25 anos. Sempre tive vontade de ir para Ubatuba. Já é um grande desafio, né? Mas o medo não me permitiu. Faz um ano que quebrei o medo. Parabéns! É isso aí, Ivete. Cada vez que alguém quebra um medo, eu bato palmas. Porque quando eu me libero de um medo, a próxima geração não precisa viver aquele mesmo medo. Ela já pode confiar que é possível. A cada movimento que a gente faz para si, a gente contribui com o todo. Isso é muito mais forte do que querer salvar o mundo. Se cada um trabalhar somente os seus limites e os seus medos, nós já estamos contribuindo com o planeta. Tá bom? Cássia colocou aqui, minha primeira formação me acordou, a segunda me transformou. E vamos continuar, porque nunca é demais o autoconhecimento e o movimento. Eu sempre estou fazendo os movimentos. Estivemos agora na Hellinger, esse final de semana. Não deixa de ser um aprendizado transformador para mim também. Eu também tenho minhas questões. Já fiz bobagem aqui. Só gratidão, gratidão a cada passinho do autoconhecimento. É isso aí. Deixa eu ver a hora.
Temos 10 minutos. Eu quero fazer um movimento com vocês. Ai, que bom, deu certinho. Fiz isso, é maravilhoso. A Valdirene falou. A Tati falou sim, obrigada, Patrícia. É isso aí. Mas trabalha esse masculino. Próximo módulo do fluxo da vida é pai, tá? Então essa força e segurança e coragem para dar o passo pro novo tá nessa energia. Lembre-se disso. Queridos, vamos fazer esse movimento para quem deu conta de ficar até agora. A constelação é uma ferramenta maravilhosa. Indico de olhos fechados o fluxo da vida. Ana Paula fala isso porque ela é parceira da Andréia. E a Andréia, no espaço dela, também faz as constelações. E ela também faz um trabalho com xamanismo, com espiritualidade, mas ainda assim ela percebe que a constelação tem algumas chaves que precisam ser viradas para que outras coisas possam entrar em movimento. É isso aí, Ana. E elas confiam tanto no fluxo da vida, que a filha da Ana Paula está aqui na nossa turma 3. E elas trazem os amigos, porque elas viveram e acreditam mesmo nessa transformação. Então, para quem deu conta até agora, feche os seus olhos e começa a fazer algumas respirações bem profundas. Isso. Lembrando que essas lives ficarão salvas no YouTube, que vocês podem marcar as pessoas e compartilhar da forma como vocês quiserem, tá? Elas serão públicas. De olhos fechados, mantenham a respiração de vocês bem profunda. E soltem. Inspirem mais uma vez. E expirem profundamente. Continuem essa respiração consciente até que você se cansa. E essa respiração, ela se torna consciente para você. Você percebe esse ar entrando e esse ar saindo. E ao mesmo tempo, você percebe que você está sentada ou deitada em algum lugar, mas que o seu corpo toca, ou uma cadeira ou o lugar que você está. E as suas mãos tocam a sua coxa, os seus pés tocam o chão, e você percebe sem intenção, sem estar certo ou errado, o exato lugar que você está agora. Percebe o ar tocando a sua pele, percebe o ar entrando pelas suas narinas, se aquecendo e preenchendo todo o seu pulmão. E quando ele sai, ele volta esvaziando, abrindo espaço para novos conhecimentos, novas possibilidades, talvez ampliando os seus limites. E aí a sua respiração vai se acalmando, você relaxa a sua face, os seus ombros, percebe os seus pés tocando o chão, esteja totalmente presente. E aí agora, nesse momento, internamente, você vai acessar o que limita você. Cada um de vocês tem a sua própria questão, o seu próprio medo, o seu próprio limite, ou adquirido ou imposto por você mesmo. Imagine agora que esse limite está à sua frente. Ele pode ser uma pessoa, ele pode ser um objeto, ele pode ser uma parede, qualquer coisa. Esse limite realmente está diante de você, ok? Está lá. Isso. Muito bem.
E o objeto do seu desejo está por trás desse limite, para onde você quer alcançar. É como se fosse um caminho e algo estivesse no meio desse caminho, impedindo você de acessar o que você realmente precisa ou quer. Isso. Perceba se esse limite está longe de você ou perto, se ele é grande, se ele é pequeno, se ele é rígido, se ele é mole. Como ele é? Ele é uma pessoa, ele é um objeto. Então você não vai lutar contra ele agora. Talvez você lutou contra esse medo, contra esse limite várias vezes e ele continuou aí. Nesse momento, você faz diferente. Você, através da respiração, olha para ele sem julgamento, sem achar que ele é bom ou ruim. Simplesmente constate aonde ele está e como ele é. Isso. E nesse momento, internamente, você vai dizer a esse seu bloqueio, a esse seu limite, que não importa o que é ou quem é. Olhe para ele dentro de você e você vai sorrir e vai dizer: sim, você está aí diante de mim e eu fugi de você por muito tempo, mas hoje basta. Eu tomei a decisão de concordar com você na minha vida. E eu tomo você na minha alma como parte de mim. Isso. Faça isso agora e perceba como isso atua dentro de você. Se você consegue se mover em direção a este limite ou se ele vai aos poucos mudando de alguma forma diante de você. Isso. Então você continua respirando e você diz: hoje eu escolho olhar para você de frente. Eu concordo que você esteja aí e que você é e foi importante até hoje como minha proteção. Mas agora eu escolho dizer a você: basta. Você está em mim, eu acolho você, mas hoje eu escolho dar um passo além. E você perceba se você consegue internamente, lentamente, juntar toda a sua força nas suas pernas e ultrapassar este limite. Se for um muro, imagine que você escala ele. Se for alguém que você segure nas mãos dessa pessoa, olhe essa pessoa nos olhos e diga tudo isso que eu falei mais uma vez a essa pessoa. E diga: por favor, agora eu posso. Isso. Faça isso. E quando você ultrapassar essa barreira, perceba como ficou a sensação dentro de você. Perceba se o que você deseja está ou não à sua frente. Então você pode ir até lá, deixando essa barreira para trás, com respeito e reconhecimento. Perceba se a cada passo
faz sentido para você estar diante desse desejo, disso que você tanto buscou e algo limitava você. Então, quando você, enfim, realmente conseguir chegar ali, você traz isso para dentro de você e diz: eu tive tanto medo de estar aqui, que se eu soubesse que era tão bom, eu teria ultrapassado os meus limites antes. Com você, eu sou mais forte. Sinta como isso fica na sua alma, se isso muda algo dentro do seu corpo, se tem força dentro de você. E quando você sente que isso entra em você, você fica um pouco mais inteiro. Isso. E a partir de agora, isso faz parte de você. Tanto o obstáculo quanto o que você deseja. Ambos fazem parte do mesmo todo quando a gente deixa de achar que algo é bom ou ruim. Simplesmente está ali. Quando você conseguir fazer isso, guarde essa sensação como um grande presente. Abra os seus olhos e a partir de hoje, você já tem dentro de você uma nova força. Nada pode limitar você se você aprender a fazer esse movimento na sua vida. Queridos, muito obrigada pela confiança, muito obrigada pela participação de cada um. É um tema enorme e eu digo a vocês, a constelação familiar, o fluxo da vida, ele tem a força de transpor às vezes barreiras que talvez vocês não consigam fazer sozinhos. Mas ainda assim, você pode. Talvez ainda você precise de algo a mais. Mas com o tempo, você mesma vai conseguir fazer esse movimento na sua vida. Tudo é possível desde que eu saiba fazer as perguntas e buscar os caminhos. Queridos, vocês são incríveis, Shelly. Maravilhosos. As lives ficarão salvas no YouTube. Lembra de entrar lá, curtir, ativar o sininho, compartilhar para dar valor a essas informações para que mais pessoas acessem e possam se curar. Quanto mais pessoas curadas, menos pessoas chatas no mundo. Lembre-se disso. Faça com que isso faça você impulsionar essas lives. Um beijo, boa noite, até a próxima live. Não é certeza ainda se vou fazer live semana que vem, mas eu vou divulgar. Eu estarei com o Vitor no Paraná, mas fiquei com uma profunda vontade de fazer live lá para vocês. Talvez sem fundo, do meu jeito, fazer um bate-papo com vocês. Um grande beijo, abraço a todos. E a gente se vê. Dia 9 de novembro tem grupo e uma palestra que eu vou dar na Feira Mística e no Vale Místico. E também tem o Fluxo da Vida, que ainda está no segundo módulo e é possível entrar. Queridos, um beijo, um abraço. Sentiu o chamado, sentiu vontade? Clica no link e fala com a Pri lá. Um beijo, beijo, beijo.